é nem uma questão de falar obrigada, né? Mas é uma questão de postura, de posicionamento da pessoa, aonde ela não reconhece todo aquele seu esforço. E, às vezes, ela pode também lidar com frieza, distância, silêncio, e isso vai afastar você dessa relação. E a ingratidão, na verdade, ela fica mais nítida, a gente costuma sentir a ingratidão quando a gente precisa de algo, então eu preciso de alguma coisa, eu preciso que aquela pessoa faça alguma coisa por mim, ou estou num sofrimento, ou numa situação de vulnerabilidade emocional, e aí eu estou esperando, né, afinal de contas, eu ajudei tanto aquela pessoa, e é óbvio que ela vai me ajudar, né, é óbvio que ela é grata. Então, eu fico contando que ela vai me ajudar também, porque eu fui uma boa pessoa com ela, então eu espero que ela seja uma boa pessoa comigo. E, de repente, ela não te ajudou. Então, aquela ajuda que a gente esperou, ela não veio. E como é que fica o nosso coração, né? Então, esse coração quebradinho, ele vai acompanhar a gente no estudo inteirinho hoje, tá? Então, vamos trabalhar com o Livro dos Espíritos e vamos trabalhar com o Evangelho. Eles têm, nessas duas obras, tem assuntos bem interessantes para a gente aprofundar. Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 937, aí Kardec pergunta, né, as decepções causadas pela ingratidão, ou até a fragilidade da amizade, olha que interessante, né, amizades frágeis, não são para o homem, né, não é para a gente, uma fonte de amargura? Então, na verdade, Kardec já está deduzindo que ingratidão vai gerar amargura. Então, já é esperado isso. E eles concordam, sim, vai gerar amargura. Mas a gente já ensinou vocês a lastimar. Então, eu vou lastimar, sentir muito, eu sinto muito, porque essa pessoa foi ingrata comigo. Ou meu amigo foi infiel. Aí vem uma coisa bem pesadinha, porque eles serão mais infelizes do que a gente. Ou seja, aquela pessoa que foi ingrata, ingratidão de fato, a gente vai explorar um pouquinho o que é ingratidão, será que foi ingratidão mesmo? Será que não é a minha expectativa que está muito grande? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho isso também. Mas, contudo, porém, aqui traz essa informação de que eles serão mais infelizes, ou seja, que a gente está vendo aqui, o que está plantando vai colher. Então, se eu estou plantando a ingratidão, parece que não vai ficar batido, e isso eu vou colher lá na frente. E aí eles colocam, né, os espíritos que estão respondendo a Kardec, colocam a ingratidão como um comportamento das pessoas egoístas. Então, vamos marcar isso aí, né? Ingratidão, egoísmo. Então, corações insensíveis, que não conseguem agradecer, que não conseguem reconhecer, que não conseguem entregar nem um 10% daquilo que entregou, né? Então, é o egoísmo, né? A parte aqui do ego da pessoa mesmo, o egoísmo que vai habitar o coração do ingrato. E, no finalzinho, no rodapé, eu não vou colocar toda a questão inteira, a gente vai e volta várias vezes. No rodapé, lá no final da pergunta, a Kardec anota, né? Isso aqui é a anotação dele. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Então, isso também vai nortear aqui o nosso estudo de hoje. Então, eu preciso, é necessidade, olha, necessidade básica humana. Nós somos mamíferos. Mamíferos precisam de amor, precisam de cuidado. Então, eu tenho necessidade de receber amor, mas olha que interessante, não é só receber amor. A gente precisa amar, é uma necessidade nossa. Por que nós temos necessidade de amar e de ser amado? A gente tem necessidade de amar porque é o objetivo principal da reencarnação. Amar, aprender a perdoar, a gente vai evoluindo e a gente vai minimizando aqueles desafetos, aquelas brigas, aqueles relacionamentos difíceis, quem possa reinar, para que a gente possa chegar perto, né, e depois na perfeição, para a gente possa morar num planeta onde o bem prepondera, aonde a gente tem mais amor. Então, eu estou aqui desenvolvendo na escola do planeta Terra, aprendendo
a amar. Então, eu aprendo a amar, mas eu também preciso do amor. Nós ainda somos espíritos imperfeitos, nós somos crianças, né? Como se a gente fosse crianças emocionais, nós precisamos desse amor como uma plantinha precisa ser regada, precisa de sol, nós temos necessidade, então preciso ser amada e também vou amar. E aí o problema é quando você ama e você não recebe de nenhum lugar. Então, aqui é interessante, né? Porque se eu estou numa escola aprendendo a amar, não está escrito em lugar nenhum que aquela pessoa que eu muito amei, ela tem que retornar para mim. Eu posso receber esse amor de outras fontes. Olha, é infinito, né? Vamos pensar no planeta inteiro. Então, eu amo aquela pessoa, mas será que ela tem a obrigação de me amar? Será que ela consegue me amar? Qual é o tipo de amor? Será que é um amor incondicional? Então, também não dá para a gente sair espalhando amor para todo mundo por aí, exigindo esse amor em troca. Porque, na verdade, ninguém tem obrigação nenhuma, né? A gente tem a obrigação de aprender a amar no geral. Isso que a gente vai desenvolvendo o nosso coração. Então, a felicidade, a gente sabe que nós temos momentos felizes nesse planeta, nós não temos felicidade completa, não é mesmo? Não tem um dia que a gente está super feliz, estamos de boa, lá em casa no final de semana, e vem uma notícia ruim, aparece alguma coisa que mexe com a gente, mexe com as nossas emoções, e aquela felicidade ela é picotada, né? Entrecortada. Então, a felicidade plena, ela está reservada ao mundo dos espíritos perfeitos, mas lá não entra egoísta. Tá? Então, ou seja, a pessoa que é ingrata, ela é egoísta, e aí ela está se comprometendo muito, porque ela vai demorar mais ainda para merecer viver em um mundo onde tem felicidade plena. Então, já tem o castigo por si só, né? Juntando isso com outras coisas, ela vai ficar mais distanciada da evolução dela. Agora vamos ver por que dói. Já que o foco aqui do nosso encontro, nossa conversa, é por que a gente sofre? Como que é esse sofrimento? O que esse sofrimento faz comigo? Então, na verdade, a dor da ingratidão, ela é complexa. Né? Ela não é só porque aquela pessoa foi ingrata comigo. Na verdade, quanto maior a expectativa que eu tiver naquele relacionamento, quanto maior a expectativa que eu tiver na troca, e está tudo bem querer receber troca nos relacionamentos, porque nós somos humanos, precisamos amar e ser amados. Então, é sim uma via de mão dupla. Eu dou amor e preciso receber amor. Mas, olha, não precisa ser necessariamente daquela pessoa. Eu posso me nutrir de vários outros seres de amor de outras fontes, correto? Então, quanto maior a expectativa uma pessoa, e essa pessoa me trai, ou essa pessoa não devolve com gratidão, mais eu vou sofrer. Então, a ingratidão, o sofrimento com relação à ingratidão, ele está diretamente relacionado ao tamanho da expectativa que eu tenho com a pessoa. Então, o problema é meu. Então, eu tenho que aliar a minha expectativa. Expectativa controlada em relação ao quanto o outro pode me dar. Porque, no fundo, a gente está esperando alguma coisa. E aí a gente vai, não tem jeito, nosso amor é imperfeito, nós somos humanos, nós esperamos alguma coisa assim, a gente treina o amor incondicional, principalmente na maternidade, na paternidade, mas a grande maioria, não estou falando que todo mundo aqui, mas a grande maioria está um bocadinho longe ainda estamos um pouquinho longe, né, dessa perfeição, estamos só um pouquinho longe. Então, a gente dá amor, mas quer receber o amor. Qual seria o ideal? Né? No mundo perfeito, eu dou amor, e vou e dou amor, eu consigo me nutrir disso, e eu não tenho aquela necessidade visceral que a gente tem de receber amor de
tudo quanto é gente. Ou seja, o meu próprio amor, o meu amor próprio, né, eu consigo me nutrir. Mas a gente está bem longe disso. Isso é bonitinho na teoria, mas na prática não vai funcionar assim. Então, eu estou esperando alguma coisa. Quanto maior é a minha expectativa e eu não recebo, maior é a minha dor. Eu estava esperando ser estava esperando que essa pessoa me percebesse. Então, eu vou trabalhar aqui um pouquinho também. Será que não é orgulho meu? Não é vaidade minha? Será que não passa por isso também? Que o outro precisa reconhecer o tempo todo? Eu esperava que ela retribuísse, e quando não acontece, eu vou sofrer. Então, quanto maior a expectativa, maior a decepção. Porque a gente cria, né, na nossa cabecinha a ideia de como que o outro deveria ser. A gente cria historinha na nossa cabeça de como que o outro deveria fazer, de como ele deveria responder ao outro. Eu sou eu. O coração do outro é terra que ninguém vai. E a gente quer ir. Não dá. Então, a expectativa que eu crio é ela que está alimentando aqui o meu sofrimento. Porque o outro não vai fazer. A gente vai ver daqui a pouquinho. Por que o outro não faz aquilo que eu espero? Porque esse é o jeito certo de ser. Todo mundo tem que fazer o jeito, porque o meu jeito é o certo. Né? O outro vai agir do jeito que ele é, de acordo com a evolução dele, com a capacidade dele, com o que ele precisa no momento. Ou seja, o outro é um universo que eu não adentro. E é nesse desencontro, porque eu acho que o outro deve agir de tal maneira, e ele não vai conseguir agir de tal maneira, e aí aumenta o meu sofrimento. Agora, tem alguns casos que doem mais. Por quê? Isso aqui é um ponto muito importante. A ingratidão, ela vai doer mais naquela pessoa que a gente mais ama. Pode ver. Pega aí a sua pior ingratidão. Lembra, não precisa contar não. Lembra, qual a pior ingratidão que você sentiu? Você amava essa pessoa? Provavelmente você amava essa pessoa. Então, por quê? Porque ali que eu investi mais, ali eu amava, eu queria que fosse ser tão importante para ela como ela é importante para mim. Então, eu queria ser tratada da mesma maneira, porque eu me entreguei mais ali. Então, nós temos um probleminha aqui. Eu faço, eu dou, mas eu quero de volta. Ai de vocês se você não me der. E aí vem a ingratidão. Então, na verdade, é proporcional, né, ao vínculo que você tem com a pessoa. Quanto maior esse vínculo, mais você vai sofrer com a ingratidão. Então, a semana passada, eu tenho um caso rapidinho para contar para vocês, que aconteceu no supermercado, tá? Eu tenho uma filha adolescente que vive na academia. Então, quem tem filha adolescente que vive na academia sabe que não pode faltar batata doce nem frango, né? Então, tem que ter batata doce e peito de frango. Acabou a batata doce, eu comprar a batata doce no mercado da esquina. Estou lá, linda e formosa, porque eu gosto das batatas doces mais finas. Pegando as batatas doces, chegou uma senhora, ela poderia... Eu não estava ocupando todo o espaço, não. Eu estava aqui. E ela chega e fala, quanto que está a batata? Eu li lá, né? Acho que R$ 9,90. Falei, está R$ 9,90. Ela olhou assim e falei, está caro? Porque eu nem sei se está caro, não está, né? E ela falou, não, pega uma para mim. Não pediu, por favor, nada. Eu, oxe, tá bom, vou pegar. Aí eu falei assim, a senhora quer mais grossa ou a senhora quer mais fina? Ah, mais fina. Aí peguei uma e falei, essa tá boa? Ela, não. Eu falei, Aí você se xinga, né? Eu falei, mas sou muito trouxa, né? Eu fui pegar, ela não agradeceu, ela ainda falou de uma forma mais agressiva, eu me toquei, falei, o que eu estou fazendo aqui, gente? E aí eu me afastei e fui embora, e ela foi lá pegar a batata doce dela. Senti uma coisinha aqui? Senti. Mal educada, né? Mal educada, eu sou trouxa, porque que eu fui ajudar, etc. e tal. Doeu? Tirou meu sono? Não. Fiquei pensando a semana toda? Não. Lembrei disso hoje. Falei, vou contar a história da batata doce. Tá vendo? Você viu para alguma coisa. Foi ótimo o que ela fez, né? Estou ilustrando aqui, agradeço, né? Não sei o nome dela, agradeço pelo que ela fez, porque eu estou ilustrando. Então, dá uma olhadinha aí. Porque se você está sentindo, assim, muita dor, muita mágoa, muito ressentimento, muito sofrimento por ingratidões pequenas, do tipo da batata doce, então realmente a coisa é mais com você. Tem algo a mais que a gente precisa ver. Tem algo a mais que a gente vai olhar, que a gente vai olhar daqui a pouquinho. Tem os gatilhos, tem coisas aqui.
Então, dá uma olhadinha se você está reagindo da mesma forma, né? De uma coisa assim muito pesada por uma coisa menor, ou realmente uma ingratidão muito séria, que a gente vai ver a ingratidão dos filhos aqui, tá? No finalzinho. Então, vamos embora para o Evangelho, tá? Benefícios pagos com a ingratidão. Então, me parece assim, poxa, eu sofri uma ingratidão, mas tem benefícios, eu vou ganhar alguma coisa. Na verdade, os espíritos estão o tempo todo, principalmente no Evangelho, falando assim, não desista não, minha filha, não desista não, meu filho, continue, você está plantando, você vai colher uma hora. É bem isso mesmo, não desista de fazer o bem, porque a gente não pode desistir de fazer o bem. Se a gente desiste de fazer o bem num planeta de provas e expiação, quando é que isso vai evoluir? Eu disse, mas eu não vou pegar minha batata doce para ninguém, não é? Mas vou ajudar mais ninguém agora, sua trouxa, eu não vou mais. Então, eles ficam preocupados com isso. Olha, vocês vão sofrer ingratidão, sim, mas vocês não desistam de fazer o bem. Então, o que pensar das pessoas que, recebendo a ingratidão em troca de um benefício prestado, negam-se a fazer outra vez o bem com temor de encontrar pessoas ingratas? Quantas vezes vocês que estão aqui, ou estão assistindo gravado, né? Quantas vezes você falou, nunca mais, não faço mais, primeira e última, é agora que eu não ajudo mais ninguém, mas de jeito nenhum. Né? Então é isso, ficou tão magoado, ficou tão ressentido, que você desistiu de fazer o bem. Então, e aí lascou. Por quê? Porque eles falam que a pessoa que faz isso, ela não é tão caridosa assim, ela é egoísta. Ela é orgulhosa, ela é egoísta porque ela está esperando em troca. Então, ela não entrega por amor, ela está entregando como se fosse um serviço, para ter uma devolução. Então, eles falam que fazer o bem de forma desinteressada, desinteressada, é o único que agrada a Deus. Mas está tudo bem, se a gente vem para cá, pensando nas boas horas, fazendo banco lá espiritual, está tudo bem ainda, tá? Mas desinteresse é o único que agrada a Deus. É preciso ajudar os fracos. E aqui tem uma coisa importante. Os espíritos falam muito da caridade, ajudar os fracos. Por enquanto, ele não está falando aqui pai, mãe, irmão, não é algo grave. Eles estão falando mais aqui dessas pequenas coisas que a gente se atropela pela vida, não quer fazer mais o bem, uma doação, uma campanha, comprar uma rifa, sei lá, alguma coisa que a gente desiste de fazer, porque a gente não acredita mais no ser humano, né? Que é, provavelmente muita gente aqui já falou essa frase. Então, vamos lá. A outra pessoa, ela não pode definir quem eu sou. Ela não pode gerenciar quem eu sou. O que ela fez não pode determinar aquilo que é meu, que é da minha essência, que é minha missão. Né? Nós somos espíritas, estamos aprendendo a ser caridosos. A gente precisa praticar o bem. O bem não é para ficar na prateleira do livro, não, lá. Na sala, e aí na prática, na rua a gente não faz nada, ou em casa também a gente não consegue praticar nada, nenhum tipo de caridade. Então, a gente precisa sair disso, né? Mesmo que doa, mesmo que eu fique muito chateada, mesmo sendo alguém muito importante para mim, eu não posso desistir, eu preciso continuar nessa seara do bem. O outro não pode limitar a minha evolução. Não vou fazer mais o bem para mais ninguém. Parou, certo? Acabou. Então, eu dou uma parada na minha evolução. Afinal de contas, eu não acredito mais no ser humano, não vou fazer mais nada de bom para ninguém. Então, o que é importante aqui? O que é difícil a gente, na prática, né, lembrar, o que o outro fez é dele. O que o outro fez é dele. O que eu fiz, fica comigo. Então, mesmo que eu receba uma ingratidão, o que fica comigo foi o bem que eu fiz. A ingratidão, não. A ingratidão é dele. Mas, a partir do momento que eu rompo com isso, com essa relação, desisto de fazer, eu dou uma travada no meu processo evolutivo. Por quê? Porque eu recebi uma grande... Então, eu estou... porque ele foi ingrato e trazendo para a minha vida, bagunçou tudo, atrapalhou dele e a minha. Né? Então, eles deixam isso bem claro, não desista. E essa frase está lá, o benefício jamais se perde. Qualquer coisa de benéfica que nós fizermos nesse planeta, jamais se perde. Ah, mas eu dei dinheiro, eu comprei
a pessoa jogou fora, eu dei roupa e jogou no lixo. Um benefício jamais se perde. Ah, mas eu sou tão boazinha, mas a pessoa nunca me dá nada de volta. Um benefício jamais se perde. Eu estou distribuindo amor para o mundo. Frente é só um treino. O bem que eu faço é para o mundo. É para melhorar a vibração do planeta, ela não é individual, ela é coletiva, porque a gente vive numa rede, numa teia. Então, o bem que eu faço para uma pessoa, mesmo recebendo nada, eu estou distribuindo para o mundo. Eu estou deixando uma pegada melhor no planeta. Eu estou deixando esse planeta recebendo ingratidão ou não, eu estou deixando ele melhor. Formiguinha. Então, essa frase, vou fazer uma camiseta, né? Um benefício jamais se perde. Então, aqui um ponto muito importante. Isso é prova. Nem sempre é prova, mas ela pode ser uma prova. E, principalmente, essas ingratidões grandes, familiares, né? Pode ser também uma situação onde eu sou até testada. Será que eu estou firme no meu propósito de fazer o bem? Recebo uma ingratidão, preciso aprender com ela e continuar na seara do bem. E agora, se for prova, é isso que essa prova está me pedindo. É um obstáculo. Eu preciso pular esse obstáculo e continuar a minha corrida. Percebe? Então, se for prova, eu preciso passar por ela. Se eu desisto de fazer o bem, não passei por ela. Vai recomeçar e fazer tudo de novo. Tá? Pode, não estou falando que sim, o Evangelho não fala que todas são, nossa, tudo, eu tenho que suportar tudo, aguenta tudo, fica quieta. Não, você vai escolher as relações. Às vezes a pessoa é extremamente ingrata. Você está ali fazendo tudo para ela. Ela não tem um pinguinho de gratidão, né? E é uma pessoa que você está a vida toda fazendo isso. Você só se doa, só se doa. Você se adoece emocionalmente, você entrega tudo que você tem e o que não tem, você deixa de cuidar de você para cuidar do outro. Você não recebe nada em troca, então a escolha é sua, a decisão é sua. Continuo com essa relação ou será que é melhor eu interromper por aqui? Cansei de doar tanto e não recebo nada? Lembrando do início do Evangelho, nós estamos aqui para ser amados e também receber amor. Se você está num local onde você não tem o recurso amoroso, todo amor que você tem, ele vai embora, ele se esvazia, ele vai para aquela pessoa única. Você não recebe nada dessa pessoa. Todo o seu tempo está para esse relacionamento. Você também não consegue doar mais amor para mais ninguém. Então, será que vale a pena? É uma questão que nós precisamos pensar. O que está acontecendo? Ou quem é o egoísta dessa relação? Mas eu estou falando dessas coisas pequenas, ingratidões pequenas, que a gente fica sofrendo, né? Por conta disso. Mas aí a gente vai pensar aqui agora, ó, pensa comigo. Será que tudo que eu considerei que é ingratidão, realmente é ingratidão? Será? Será que foi ingratidão mesmo? Ou foi a minha expectativa que estava muito alta e que não foi atendida? Porque a gente bate martelo muito rápido, né? Foi ingratidão, pessoa ingrata, né? Mas será que realmente foi isso? Vamos ver as outras possibilidades? Vamos, assim, ampliar um pouco o nosso olhar. Então, a gente olha a situação a partir do nosso ponto de vista, como eu falei no início. Né, sobre o meu olhar, sobre as minhas experiências, que são diferentes da outra pessoa. A gente não sabe o que passou na cabeça da outra pessoa, a gente não sabe o que o outro sentiu, a gente não sabe o que aquilo significou para ele. Às vezes ele nem conseguiu expressar gratidão, mas sabia que tem gente que às vezes agradece no pensamento e não abre a boca? O que aconteceu com vocês? A gente não abriu a boca, mas você agradeceu. Não, obrigada. E a pessoa, ela está inibida emocionalmente, ela não consegue expressar do jeito que você se expressa, do jeito que você gostaria de receber. Mas estamos falando de atitude, né? Não é nem do agradecimento em si. Então, às vezes a pessoa está num outro momento da vida dela, você ajudou bastante, e na hora que você precisa, a pessoa não vai conseguir naquele momento, ela não consegue fazer exatamente aquilo, ficando com você naquele momento. Eu tenho um caso até de uma paciente que ela tinha uma grande amiga, a amiga ajudava em tudo, e essa amiga
apareceu um câncer nela, e ela foi nas primeiras consultas e pediu para essa minha paciente ir junto com ela. Na primeira consulta, ela foi, mas ela não queria ir. Por quê? Porque ela tem fobia de hospital, mas a amiga não sabia. Então, ela tem muita dificuldade em ficar em hospital, o pai foi internado, tem uma série de traumas em relação ao hospital, e aí a consulta estava levando 2, 3 horas, ela não aguentou, estava entrando em pânico e falou, vou embora. E largou a amiga lá sozinha, não entrou na consulta. A amiga, claro, eu contando essa história, sem dar nenhum detalhe dessa minha paciente que saiu, você vai falar, nossa, é muito ingrata, ela devia ter ficado lá até o final. Mas a gente não sabe o que passou na cabeça dela. A gente não sabe o porquê que ela não aguentou ficar mais de 2 horas. Né? Eu estou dando aqui algumas coisinhas, mas eu não sou ela para saber exatamente o que aconteceu. Então, na verdade, a situação pode envolver uma série de eventos psicológicos, emocionais, ou até prova, que foge do nosso controle, e a gente não sabe por que aquela pessoa não conseguiu retribuir naquele momento. E um erro comum é achar que a pessoa deve agir do jeito que eu acho que é, porque é óbvio que deveria ajudar, mas a gente não está dentro da cabeça da pessoa, a gente não está no coração da pessoa, a gente não conhece o histórico dela, então a gente não sabe, não dá para determinar que aquela pessoa deveria reagir realmente daquele jeito que você reagiria. Tá? Porque nós não somos aquela pessoa. Então, aqui é só uma pitadinha para a gente botar aqui uma formiguinha aqui na cabeça. Né? Será que realmente foi ingratidão ou eu que estou esperando demais? Será que essa pessoa poderia ajudar ou ela estava num outro momento? E o pior, tem algumas relações que quando você vai cobrar, mas você não me ajudou. Né? Ah, mas você não pediu. É o outro que tem que adivinhar, né? Ah, você não me avisou nada, você não falou nada. Ou, que é muito comum, a outra pessoa fala assim, e essa dói mais do que a ingratidão. Eu nunca te pedi nada, você ajudou porque você quis. Isso é muito comum. E aí tem um problema. Você cuida dos outros, não cuida de você. Aí você sai cuidando de todo mundo, não cuida de você. Aí você entra na vida da pessoa, toma a frente da vida da pessoa, resolve tudo para a vida da pessoa, a outra pessoa vira uma criança, você resolve absolutamente tudo para ela, achando que isso é amor, nossa, é muito amor, eu preciso cuidar dessa pessoa, aonde você não se coloca em primeiro lugar nunca, e na hora que você precisa, aí vem o ressentimento, porque a pessoa não te ajudou, ela foi ingrata, e aí você foi cobrar, e a pessoa vai falar para você, você fez porque você quis. Então, isso também é extremamente comum. A outra pessoa realmente precisa de ajuda? A outra pessoa precisa realmente que eu entro tanto assim na vida dela? Será que eu não estou roubando o livre-arbítrio dela? Será que eu não estou fazendo por ela? Será que eu não estou atrapalhando a evolução dela, fazendo para ela o que ela deveria fazer? Será que eu estou fazendo muito bem, eu consigo realmente nos meus relacionamentos, eu sou uma pessoa boazinha, eu ajudo todo mundo esperando uma troca de alguma coisa? Será que a gente já sabe fazer o bem pelo bem? Ou realmente existe uma segunda intenção? Estou fazendo bem porque eu vou receber de volta. E na hora que não recebe, a gente vai sofrer. Então, cada pessoa vai agir a partir da história dela, a partir das experiências, dos traumas, dos aprendizados dela. Ela viveu aquilo, a gente não viveu. Então, ela não vai reagir exatamente da maneira que a gente. E tem uma coisa também que é difícil a gente pensar, porque às vezes pode ser um gatilho. Se eu tenho, assim, eu fico muito ressentida, e aí eu reclamo que as pessoas não são gratas comigo, minha filha não é grata, minha filha não faz nada do que eu peço, né? Então, às vezes, alguma coisa que a minha filha faz, que eu falo, opa, mas que ingrata, pega numa dor que eu já tenho. Eu amplio uma dor passada. É uma coisa esquisita, maluca na nossa cabeça, mas está na cabeça de todo mundo. Pode estar inconsciente, você pode não conhecer, mas, contudo, porém, temos feridas emocionais aqui, inconscientes, e quando alguém faz alguma coisa para a gente, automaticamente o nosso cérebro vai ir lá para aquela época e eu vou sentir a mesma dor.
Então, estou sentindo a ingratidão de agora e a ingratidão de toda a vida passada, de vidas passadas, da infância, e começa a acumular. Por quê? Porque eu não estou sentindo só o agora, eu estou sentindo tudo aquilo que não foi resolvido. Então, quando um trauma é acionado, quando você, por exemplo, teve uma infância com muita injustiça, onde você também não teve amor, quando um trauma é acionado, onde você foi muito ensinado a ser a criança boazinha, que você ia ter muita coisa se você fosse boazinha, iriam te amar se você fosse boazinha. Aí você aprende a ser boazinha, aí você é boazinha, aí você não é amada do jeito que você deseja ser amado, do jeito que você aprendeu, e aí você vai, opa, essa pessoa é ingrata. Eu acionei o quê? Eu acionei um trauma meu. E o trauma, quando é acionado, a gente reage, não é com a idade que a gente tem. A gente reage com a idade de quando eu fui ferida. De quando eu fui ferida, então eu viro uma criança. Então, se eu tive alguma coisa na infância, eu viro uma criança. Porque essa memória que a gente tem com relação a feridas emocionais, ela, não acho que o tempo não passou, está tudo vivo aqui dentro. Por isso que, às vezes, você lembra de uma ingratidão que aconteceu há 30 anos, há 20 anos, há 10 anos. Para a gente, para a nossa memória, aconteceu agora. E aí você não consegue se soltar desse sentimento horrível, porque você sofreu uma ingratidão. Fica vivo, fica uma ferida latente. E vamos falar da ingratidão na família, claro. Então, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, no item 9, ele fala da ingratidão dos filhos para com os pais. E olha que interessante, diz que é uma das maiores dores humanas. A ingratidão dos filhos é uma das piores dores humanas, né? Mas vamos ver um pouquinho, vamos pegar uma lupa e olhar aqui com maturidade, né? Chamar a parte adulta e vamos olhar isso aqui. Eu acho que tem alguns ajustes que são necessários, né? Primeiro, quando eu crio um filho, eu criei meu filho, a minha filha, não estou fazendo favor a eles, é um compromisso espiritual que eu tive de ter meu filho e minha filha. Certo? Era importante para o meu processo de evolução ter 2 filhos. Eu assumi esse compromisso de ser mãe, de maternar, de dar segurança, de ter vínculo amoroso e de dar proteção. Isso aqui é um compromisso meu com a espiritualidade, um compromisso meu com Deus. Eu não fiz favor nenhum para o meu filho, favor nenhum para a minha filha. Obrigação. Você tem filho, é obrigação você cuidar bem. Alimentar, educar, cuidar é responsabilidade. Eu não posso cobrar da minha filha o alimentar, o educar e o cuidar. Não posso, porque é minha responsabilidade. Então, eu não posso jogar na cara da minha filha, se eu acho que alguma coisa que ela fez, que ela foi ingrata, né? A casa é minha, eu que te cuidei, eu que carreguei 9 meses, eu que te dei comida. Não, isso aí é obrigação, responsabilidade. Não dá para a gente ir com uma cobrança emocional com a responsabilidade que é minha. Tem filho ingrato? Claro que tem, tá? Então, aí também vai da expectativa dos pais. Muitas vezes, a gente espera que o nosso filho, a nossa filha, siga o caminho que eu escolhi. Eu quero que os meus filhos pensem como eu estou pensando. Eu quero idealizar a vida deles e que porque eu sou mais experiente, eles têm que seguir a cartilha que eu estou desenhando. E quando isso não acontece, eu chamo de ingrato. É isso. Então, isso acontece bastante. Então, aqui é uma coisa para a gente repensar também. O que é a ingratidão dos filhos? O que está acontecendo com relação, né, o que a gente aprendeu sobre ingratidão de filhos? Então, na verdade, o filho ele é um espírito, ele tem livre-arbítrio, ele tem trajetória própria, ele tem direito de escolher. Ele tem direito de seguir um caminho diferente. Certo? E isso não necessariamente é uma ingratidão. Agora, tem muitos casos que sim, vai ser uma ingratidão? Vai. Né? E a lei também fala que nós, filhos, temos que cuidar, temos responsabilidade para cuidar dos nossos pais. Nós temos que cuidar também dos nossos pais. É lei também. Não posso abandonar meu pai ou abandonar a minha mãe. Né? Então, essa ingratidão, se você sente, se você avalia, se você é filho, se você é pai ou se você é filho ou filha, tem que avaliar em que contexto está, porque cada família vai ser um histórico. Claro que
se eu tenho um filho, né, que eu me dediquei com todo o meu amor, aí esse filho vai embora, é meu vizinho, está ali do lado, não me vem visitar nunca, não lembra do meu aniversário, não passa Natal comigo, não faz absolutamente nada, e eu tenho certeza que eu fui uma ótima mãe, aqui a coisa vai pegar, mas eu tenho certeza, vamos supor que eu fui uma mãe maravilhosa, ele realmente é ingrato. Fiz de tudo, sou muito, extremamente amorosa, mas ele recusa o meu amor. Pode acontecer? Pode. Pode ser coisa de vidas passadas? Pode. Aí, esse filho é ingrato, sim. Claro que eu vou sentir frustração, né? Vou sentir essa indiferença, esse distanciamento do filho, e quebrou uma expectativa aqui, uma expectativa normal, né? De carinho. Eu tenho um filho, ele vai me visitar, mesmo casando, a gente vai ter momentos bons, vai ser meu aniversário, vai se preocupar comigo, vai me dar bom dia, posso mandar figurinha no WhatsApp sem ele reclamar, né? Então, é o mínimo, mas isso, nem a figurinha do WhatsApp a gente pode mandar, né? Nem está podendo. Então, eu gostaria de provocar essa releitura hoje, que em muitos casos, o que a gente chama de ingratidão é frustração. Eu estou frustrada porque eu espero uma coisa da pessoa, uma visão de vida diferente e quebrou a minha expectativa, tá? Quebrou a minha expectativa, certo? Então, estudando mais um pouquinho aqui no Evangelho, no caso da ingratidão dos filhos, o que eles falam, né? Qual a recomendação? Não rejeiteis o seu filho, mesmo ele sendo ingrato. Isso é uma coisa que eu sempre falo, não desista do teu filho, mesmo ele sendo ingrato, ele cortando relações com você, contato zero, distanciamento emocional, não desista do seu filho, como mãe ou como pai, busque a reaproximação, porque se não for agora, vai ser lá na frente, vai ter que reencontrar, vai ter que resolver todos os paranauê, não tem jeito, vai ter que resolver em algum momento, então vamos reconciliar enquanto dá tempo. Então, não rejeiteis o seu filho que paga com ingratidão tudo aquilo que você fez, certo? Não foi a sorte que enviou os seus filhos para você. E uma intuição imperfeita do passado se revela, olha só. E alguém está ofendido, né? Existe aqui, meu filho foi ingrato, eu estou ofendida. Então, um tem que perdoar e o outro tem que ser perdoado. Ou os dois têm que perdoar, né? E os dois têm que ser perdoados. Tem coisa de perdão aqui, essa relação está complicada e provavelmente eu trouxe coisas de outras vidas, né? Então, o que eles falam? Mães, abraçai o filho que vos causa desgosto e dizei a vós mesmas, um de nós é culpado. Fazei por merecer os prazeres que Deus concede à maternidade, ensinando a vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, para amar, para abençoar. Está com a consciência tranquila? Você deu uma direção, você ofereceu proteção, você ofereceu o amor que você tinha, então você conseguiu fazer, cumprir o seu papel aí na maternagem ou na paternagem, tá? O que eles falam também, né? O que traz aqui que é interessante? Todo bem que você fez, lembra, nenhum bem é desperdiçado, todo bem que você fez, está ótimo. Vai ficar, não é desperdiçado. O que está acontecendo com esse filho ingrato? É uma flor que ainda não desabrochou. Achei muito interessante isso aqui. É apenas um atraso. O filho ingrato é apenas um atraso. Lá na frente, esse filho ingrato vai te recompensar com o seu amor. Vocês voltarão a viver novamente e vai ter uma experiência gratificante para ambos, certo? Muito bem. Então, a questão aqui, para a gente já ir conduzindo para o final, o problema não é o que o outro fez, o problema é o que eu faço com o que o outro fez comigo. Então, o problema não é a ingratidão daquela pessoa, mas o quanto que isso mexeu comigo e o quanto que isso está comprometendo a minha vontade de continuar espalhando o bem, o quanto isso está atravancando a minha evolução. Porque você pode se fechar, às vezes você pode se endurecer, você pode parar de fazer o bem, e isso só vai afastar você do seu crescimento. E aí a gente foge da onde? Da lei do progresso.
Porque a doutrina ensina que o progresso, né, é lei. A gente tem que progredir, a gente vai evoluir, querendo ou não, a gente estaciona, mas a gente, uma hora, essa evolução vai nos empurrar. Todo mundo vai evoluir, mas cada um está no seu ritmo. E muitas pessoas estão fazendo apenas aquilo que ela consegue fazer naquele momento. Mas ela não vai ficar assim para sempre. Ela está estacionada, mas ela vai. Nós vamos todos chegar no mesmo lugar. Então, a pergunta aqui, que acho que a gente pode fazer quando sofrer alguma ingratidão, não é por que fizeram isso comigo? Não é isso, mas por que essa pessoa foi ingrata? Mas, sim, o que é que eu faço com essa ingratidão? O que eu vou aprender com isso? E vamos trabalhar também a expectativa e sofrimento, porque quanto mais eu dependo do reconhecimento e da gratidão da outra pessoa, mais eu estou suscetível a sofrer, a ter ingratidão. Por quê? Porque eu estou entregando ao outro, né, o controle das minhas emoções. Então, se você fizer o que eu acho que você tem que fazer, eu fico bem. Agora, se você não faz aquilo que eu acho que você tem que fazer, eu vou ficar mal. E aí entra a insatisfação. Eu vou viver insatisfeita, eu não vou lembrar, eu vou ficar lembrando para o resto da minha vida aquela ingratidão, e aí eu que não consigo ser grata. Se eu estou muito preocupado com a ingratidão do outro, magoada com a ingratidão do outro, isso pode afetar até a minha capacidade de exercer, né, de mostrar a gratidão. Porque quando eu fico apenas de olho no que falta, no que não teve, isso me limita a olhar o que eu tenho e o que eu já recebi. Então, aqui é um alerta interessante também, né? Então, ao invés de olhar para o outro, a gente precisa olhar para a gente primeiro. E dar uma olhadinha também no vitimismo, porque há pessoas que gostam, né? Gostam mesmo de falar, fulano foi ingrato, minha filha fez isso, fez aquilo, e conta para todo mundo, e fica repetindo, olha o que aconteceu, olha como me trataram. E a pessoa fica presa nessa dor, né? Agora, como a gente não é nem um alecrim dourado, nem uma lavandinha, né? A gente também decepciona outras pessoas. É ou não é? A gente faz sem querer, a gente nem percebe. Quantas vezes eu também já fui grossa, provavelmente, no mercado com alguém? Já fui, provavelmente. Muito pior do que a mulher lá da batata doce, né? Então, a gente vai decepcionar alguém. Vamos decepcionar. Já decepcionamos, né? Não tem como fugir disso, nós somos imperfeitos, a gente faz as coisas no automático, sem maldade, né? Às vezes é com maldade, maquinando, a gente vai lá e vai fazer, né? Mas a gente já está no ponto que a gente não maquina muita maldade, né? Ela é automática, a gente ainda não aprendeu, nós somos crianças ainda. Então, o problema não é a ingratidão em si, o problema é a nossa dificuldade de amar sem esperar retorno. Temos essa dificuldade? Temos. Então, como é que eu aprendo a amar, dar amor para o mundo, sem se preocupar com a gratidão daquela pessoa em específico? Lembrando que, do início, estamos aqui para amar, nós precisamos, necessidade básica do ser humano, amar e ser amado. Então, vamos dar uma prática, porque eu sempre gosto das práticas, né? A gente fica só na teoria. Eu gosto muito dessa coisa aqui, acho que muita gente já conhece, que é assim, toda vez que acontecer alguma coisa ruim com a gente faz o ainda bem que, 3 vezes, tá? Então, vamos lá. Digamos que, derrubei café, né? Derrubou a água aqui, sei lá. Ainda bem que o café não me queimou. Ainda bem que eu tenho outra roupa. Ainda bem que eu me movimento. Gente, eu consegui pegar o café com a mão. Eu tenho mão para pegar o café. Eu tenho boca. Esses dias passou assim no YouTube, o algoritmo fica mandando umas coisas para a gente fica procrastinando lá, né? Apareceu lá uma médica que fazia cirurgia a quibuco e que causou lesão, que estava sendo caçada, sei lá. Eu sei que a pessoa, o depoimento dela, lesionou aqui um músculo que ela não conseguia beber. Ela ficou com a boca aberta, ela não conseguia beber. Tinha que beber de canudinho. Então, olha, aí entrou aqui, ó, ainda bem que não me queimou, ainda bem que eu tenho outra roupa, ainda bem que eu me movimento. Vamos levar agora para a ingratidão? Pensa em ainda bem que. Fala alguém aí. Ainda bem que? Pegando tudo que a gente estudou hoje.
Pessoa comentou uma bela de uma ingratidão com você. Vamos lá, um só, ainda bem que? Sou esquecido. Estou esquecido? Sou esquecido? Tá. Ah, não vou lembrar. Quem mais? Nem lembra da ingratidão ele. Ele é tão evoluído que ele nem lembra. Só você, presidente. Quem mais? Ainda bem que? Ainda bem que eu tenho outras pessoas e que me amam, que são gratas. Boa, Beatriz. Mais alguém? Ainda bem que eu vou de carro no meu trabalho. Ainda bem que eu vou de carro no meu trabalho. Quem mais? Ainda bem que não fui eu a ingrata. Ainda bem que não fui eu a ingrata. Boa. Mais algum? Ainda bem que eu escuto bem. É melhor escutar isso do que, né? Mas ainda bem que eu escuto bem. Mais alguma coisa? Poderia ser pior. Poderia ser pior. Então, eu escrevi aqui algumas coisas. Ó. Eu sofri uma ingratidão. Ainda bem que não fui eu que cometi a ingratidão. Foi a primeira coisa que eu pensei. Ainda bem que não fui eu que cometi a ingratidão. Tá? Porque entre cometer a ingratidão e sofrer a ingratidão, eu prefiro sofrer a ingratidão, porque lembra que a gente estudou no início? Egoísmo, votar mais longe, é para a gente lastimar, porque vamos lá na frente, né? Ainda bem que eu estou com a consciência em paz. Estou tranquila. Eu fiz e distribuí o bem, eu estou tranquila. Ainda bem que eu aprendi mais sobre essa pessoa, ainda bem que talvez tenha sido uma prova, ainda bem que eu aprendi a me relacionar com essa pessoa, a ficar mais atenta a essa pessoa, ainda bem que essa pessoa me mostrou quem ela é de fato. Tá bom assim? Podemos usar? Maravilha. Pode usar para qualquer desconforto, tá? Mas para a gratidão funciona super bem também. Muito bem, então a gente fecha aqui. A gente fecha aqui com essa técnica, eu acho que é interessante, a gente olhar o lado bom das coisas ruins sempre. Lembrando que nós também não somos nenhum alecrim, nem uma lavandinha, que a gente também comete erros, porque a gente é falho e falha bastante, que o coração do outro a gente não acessa, a gente não sabe o que está acontecendo lá, e que precisamos espalhar o bem, que é esse, né, um dos princípios aqui que a gente está aprendendo. Então, vamos continuar espalhando o bem, sem olhar a quem, sem estar recebendo nada em troca. Por enquanto, muitos de nós não conseguimos, alguns já conseguem mais, outros conseguem menos. Sim, Jesus nos abençoando, os Espíritos também nos abençoando, o nosso esforço diário, até que a gente consiga amar sem esperar nada em troca. Estamos longe, mas cada vez mais próximo. E o que vale é o nosso esforço em melhorar. Então, eu agradeço a presença de todo mundo aqui e a paciência, sou muito grata e espero estar com vocês em outras oportunidades, que Jesus possa nos abençoar.